Estamos aqui com mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, FBIS 2025, agora com a professora Catiane Weschenfelder Golin, professora de Educação Física. Ela é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Santa Catarina pelo segundo mandato, já foi a secretária de Saúde, atualmente é a secretária de Assuntos Jurídicos do Sint de Santa Catarina, que é um grande sindicato, né, o maior sindicato em número de filiados do estado de Santa Catarina. Catiane vem de uma experiência importante porque ela assumiu a Secretaria de Saúde do sindicato no período de pandemia, né, e conseguiu levar à frente um projeto que já havia iniciado anteriormente, que foi uma pesquisa sobre saúde docente. Uma série histórica dessa pesquisa, que a gente teve a oportunidade de acompanhar também, trabalhar junto, né? Nós trabalhamos junto nessa pesquisa, que foi repetida, né? 5 edições. Então, nós temos uma série histórica de 5 edições de uma pesquisa sobre saúde docente, ou seja, um grande banco de dados, muita informação, e é isso que Catiane veio compartilhar aqui no FBIS 2025. Catiane, eu queria que você começasse inicialmente falando de como está a saúde dos trabalhadores de educação de Santa Catarina. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Paludo. Primeiro, parabenizar por esse grande evento. É muito importante o sindicato participar e construir coletivamente com os outros sindicatos e sistemas que são tão importantes. O sindicato fez essa pesquisa, então, com uma série histórica e é o único que a gente tem conhecimento que tem todo esse documento. E nós, através das nossas pesquisas, observamos que o adoecimento ele vem aumentando com o passar dos anos. Nós temos dados que estão sendo, inclusive, solicitados pela imprensa, por outros meios de comunicação, para discutir tamanho é o número de professores que estão adoecendo nos últimos anos. Os relatos são assustadores. Nós temos em torno de 85% dos professores que precisam usar um medicamento para conseguir todas as manhãs levantar e ir dar a aula, né? Então, esse é um dado que nos preocupa muito, porque tem um outro dado que, quando a gente faz a conferência, nos diz que apenas 40% dos professores buscam um tratamento. Então, a conta não fecha. Além desses professores estarem se medicando, se automedicando, né, é alto o índice de professores que não busca um apoio para conseguir superar de outras formas que não sejam as formas medicamentosas, que também a gente tem preocupação. Outro índice, Paludo, que na educação acaba se tornando bastante alto é a questão da ideação suicida, né? Nós temos um contingente bastante grande de professores que tiveram ideação suicida nos últimos anos, fechou em 28%. Então você vê, Paludo, que nós estamos em uma profissão que, segundo Paulo Freire, é uma troca de sentimentos. Você ama ensinar e você recebe o amor dos seus alunos. E a gente sente isso na pele, na sala de aula a gente sente esse amor dos alunos. E mesmo assim, você tem um grande número de professores que têm ideação suicida. É interessante ou triste, né? Porque em várias outras categorias a gente até entende o problema do adoecimento no trabalho, né? Muitos deles por conta dos exercícios repetitivos, né? Os problemas de Leri, Dort, vários também por pressão psicológica, mas de fato, né? Parece que a educação seria o último reduto, né? Aonde não poderia haver adoecimento por relação de trabalho, porque é um tipo de profissão que requer exatamente você estar bem psicologicamente, estar bem fisicamente, estar com a saúde integral para conseguir interagir, conseguir construir conhecimento, conseguir fazer com que a educação de fato atinja seu objetivo. E são assustadores os números, né, de quantidade de professores, né, que trabalham sob efeito de medicamento de uso contínuo, mas da onde vem essa crescente
de adoecimento, e essa também agora a causa de ideação, né, de pensamento, levando não só ideação, né, mas nós temos casos também de professores de suicídio, mas também acompanhamos, né, no Paraná, aqui em Santa Catarina também não deixa de haver casos dessa forma, de professores morrendo no local de trabalho por pressão, por ataque cardíaco, entendeu? Que são consequências do trabalho. Como é que acontece essa relação de adoecimento no espaço de trabalho da educação? Então, Paludo, uma das pesquisas, uma das perguntas feitas na nossa pesquisa é quais são os tipos de sentimento e quais são os tipos de, como é que eu posso dizer assim, de problemas que podem causar esses adoecimentos, né? Hoje nós temos uma mudança muito grande dentro da educação, que é o excesso de, de tecnologia, né? Tudo está sendo informatizado, inclusive a forma com que você vai educar e registrar o seu trabalho, né? Por exemplo, hoje o professor ele precisa fazer o seu planejamento anual e postar o seu planejamento anual, que é algo que a gente entende que é o ideal, o professor precisa estar preparado. Porém, ele precisa, além do anual, ele precisa fazer o trimestral, depois ele tem que fazer o semanal e ele também tem que fazer o diário. Então, é um excesso, é uma carga de trabalho gigante e é uma pressão. Inclusive, Paludo, nós temos relatos de alguns professores que nas reuniões de escola são expostos pelas direções. Então, isso não deixa de ser uma pressão psicológica que acontece para que o professor faça isso, porque senão ele vai ser exposto. E não somente ali, porque essas reuniões acontecem em âmbito estadual e ele pode estar sendo exposto no âmbito nacional, estadual, no caso. O que a gente tem visto também de uma forma muito frequente nas escolas é uma pressão dos pais, né? Os pais, através das redes sociais, através das questões políticas, né, envolvem, não conseguem separar a questão da ideologia política, trazem pontos para a escola que os professores nem trabalham. A gente tem uma responsabilidade de trabalhar as questões sociais, sim, que estão lá na LDB, que a gente tem a obrigação de trabalhar, mas a gente não partidariza nada. Porém, as acusações elas chegam e esse também é um dos motivos de pressão que a gente tem sofrido. Então, percebe que o problema não é o fazer-se da educação em si. O trabalho profissional do processo de educação não é algo que traz adoecimento, né? Não deveria e não traz, mas o sistema de gestão escolar, principalmente, e essa pressão social de fora para dentro, especialmente a polarização política, né, da sociedade, etc., comunidade, que acaba gerando um estresse muito forte e, consequentemente, né, desencadeia em outros. Eu acho que tem também a questão do excesso de trabalho, porque também pela precarização, vejo que Santa Catarina é um estado que tem metade dos professores que são contratados em caráter temporário e que, portanto, tem também uma remuneração menor, aquilo que já conversamos aqui no FBIS sobre a uberização, né? E que tem que fazer uma sobrecarga, tem que aumentar a sua carga de trabalho para conseguir atingir um nível de remuneração. Portanto, também o tempo de trabalho não é uma profissão que funciona com uma carga horária muito alta, quer dizer, isso também diminui a qualidade do trabalho. Enfim, penso que todo esse ecossistema no entorno da educação é o que adoece os trabalhadores na educação. Faz sentido? Faz todo sentido. Geralmente os professores contratados em caráter temporário, eles nem conseguem ficar em uma escola só. E nem sempre a exigência que tem em uma escola tem na outra. Então ele precisa ficar o tempo todo se moldando de acordo com o seu gestor. E isso acaba mentalmente cansando o professor. É uma pressão psicológica diferente em 2 ou 3 locais com 2 ou 3 gestores diferentes, né? E essa questão dele não ter uma segurança de que onde ele vai estar no ano que vem, como ele vai sobreviver no ano que vem, isso é um adoecimento automático, né?
E quando a gente fala em qualidade da educação, a gente sabe da necessidade de o professor criar um vínculo com a comunidade escolar, criar um vínculo com os seus colegas de trabalho e até mesmo com o gestor. Quando a gente chega na escola, que a gente é ACT, e eu lembro muito bem disso, Paludo, primeiro eles te veem como assim, ela não vai ficar muito tempo na escola, então eu nem vou incluir ela em tudo que a escola oferece. Às vezes você não participa do amigo secreto, porque você não sabe se parece simples, É né? nem daquele grupo do WhatsApp, Ne aquele que funciona, não é o oficial, que aquele que a diretora cria, ninguém fala nada, né? Mas tem exatamente. aquele que funciona, nem nesse grupo aí eles colocam a CT. Exato, algumas escolas sim. Então a fragilização que existe dos professores ACTs, além de diminuir a qualidade da educação, e não é por causa do professor em si, é porque ele não consegue fazer um Tá. trabalho a longo prazo. E isso adoece o professor, Paludo, porque ele tem Se consciência de que ele desmotiva. poderia fazer mais, né? Que se ele estivesse de fato incluído naquele espaço, naquela comunidade escolar, e ele desenvolveria um trabalho melhor. E uma das perguntas da pesquisa, a gente pede sobre como ele se vê, né, no local de trabalho, qual é o tipo de sentimento, né, que ele tem no local de trabalho. E é muito triste perceber que os sentimentos negativos sempre estão num índice muito maior do que nos sentimentos positivos, né? E isso acaba afetando diretamente a qualidade da educação. Os índices que o governo tanto cobra do magistério, eles têm uma relação direta com a forma que a gente consegue, as condições de trabalho oferecidos pelo governo. E esse papel do sindicato, né, é importante porque a gente precisa fazer essa discussão de que o adoecimento vai afetar diretamente o IDEB, por exemplo, né, que é uma das coisas que é cobrado tanto, e hoje existe um prêmio, né, a gente tem um prêmio para que faça com que os índices aumentam, mas até que ponto ele vai ser real, se eu quero alcançar através da premiação? Então o adoecimento ele acaba sendo um tema fundamental, precisa ser discutido enquanto uma política pública de cuidado aos professores e também de cuidado com a educação, que é os alunos lá que a gente tanto preza, porque é eles que vão estar aqui nos representando e nos substituindo futuramente, tanto na política, quanto nos sindicatos, quanto lá na sala de aula. Então a gente tem essa responsabilidade toda. Era sobre isso que eu ia perguntar, inclusive, porque a pesquisa em si, ela já traz, é de grande importância, porque traz números, entender a realidade e tal. Mas além da pesquisa, ou a partir desses dados da pesquisa, que outras iniciativas o sindicato tem buscado, né, para responder a essa situação de adoecimento dos trabalhadores da educação? Então, Paludo, nós estamos no mês do professor, né? E agora, há poucos dias, o governo ele fez um anúncio de que estaria desenvolvendo um trabalho de cuidado com a saúde do professor também na questão da violência. Nós não sabemos o que é que ele vai estar oferecendo para nós, mas a gente tem certeza, né, que esse anúncio vem a partir dos dados que a gente levou até o governo. Nós entregamos a nossa pesquisa para a secretária, para que ela tomasse ciência, né, de como está a categoria que ela está administrando agora, né, e que também ela possa olhar para nós professores e pensar numa política que tenha o cuidado, que nos ofereça um cuidado maior, condições melhores de trabalho. De que forma a gente ainda não sabe, mas se já tem o anúncio, a gente quer acreditar que vem alguma coisa e a gente também acredita que é diante de tudo que a gente entregou para ela. É uma responsabilidade que eles têm e nós estamos cobrando e continuaremos cobrando. Assim como a gente oferece, Paludo, nas nossas formações, né, outras formas, né, de que o professor busque o cuidado, porque a partir do momento que ele identifica que ele tem algum problema, ele também pode buscar de uma forma mais natural, através das terapias integrativas, para que a gente não busque somente a forma medicamentosa, né, que a gente acredita que também ela não é exatamente a que a gente acha que deve estar no meio,
mas, através de atividade física, psicólogos, as danças, né, que são importantes, as PICs, né, que são importantes para que a gente, melhore as nossas condições. Isso foi feito através de um trabalho de formação do sindicato. Nós tivemos a sua brilhante participação nesse processo todo, e a gente acredita que é importante, e a gente tem, Paludo, notícias de algumas regionais que continuam desenvolvendo aquele trabalho todo que a gente sugeriu nas nossas formações. Muito legal. Então, acompanhe aqui o podcast do FBIS 2025, que tem mais informações. Siga nas redes sociais Fórum de Inovação Sindical, todas as redes sociais do Instituto Política Boa, do Baila Politics. E quem quiser mais informação sobre esses trabalhos que estão acontecendo dentro do Sindicato dos Professores de Santa Catarina, seja de outras categorias, seja de outros estados, né, sindicatos similares de outros estados, como é que faz para entrar em contato contigo? Como é que faz para entrar em contato com o Cinti de Santa Catarina? Nós temos o Instagram, cinti.sc, siga as nossas redes sociais, lá tem todas as informações, podem estar também entrando em contato, através do meu Instagram, Catiane Weichenfelder Golim, e lá a gente pode estar dividindo essas informações que a gente colocou aqui para vocês. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho dentro do sindicato. Continue com a gente acompanhando aqui o podcast FBIS 2025.